E aí pessoal, dando sequência então na nossa revisão, a gente vai trabalhar agora questões dos capítulos 5 e 6. Começando aí no capítulo 5 com a questão 2 do nível 1, onde nós temos duas funções, f, que é dada por x ao quadrado menos 2x, e g, que é dada por x mais 1, e aí nós temos que determinar cada expressão aqui pedida. Então, f composta com g de 1. Primeiro, nós devemos determinar quem é f composta com g e depois aplicar o ponto x igual a 1. F composta com g significa que g será jogada dentro da função f. Então, no lugar do x da função f, nós escrevemos x mais 1. Então, f composta com g é f de g de x, que é igual a f de x mais 1. Só que f de x mais 1 é igual a x mais 1 ao quadrado menos 2 vezes x mais 1. Nós até poderíamos desenvolver isso aqui, simplificar os cálculos, mas como ele pede f composta com g de 1, agora basta aplicar o ponto x igual a 1. Então, aqui nós temos 1 mais 1, 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2. Nesse caso, f de g de 1 é igual a 0, ok? E agora, g composta com f de 2, que é a letra B. G composta com f de 2, se invertem os papéis em relação a f composta com g. Então, agora, a lei da função f é jogada no x da função g. Então, no lugar desse x, nós escrevemos x ao quadrado menos 2x. Então, g composta com f de x é igual a g de f de x. Ou seja, x ao quadrado menos 2x mais 1. Como queremos saber o valor dessa função no ponto 2, trocamos o x por 2. E aqui teremos 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, 4, mais 1, e o resultado é o próprio 1. Na letra C, nós temos f composto com g composto com f de 4. E aqui, basta a gente fazer de maneira um pouco mais simples. Primeiro calculamos o f de 4, depois calculamos o g desse valor e depois calculamos f do resultado. F de 4 é igual a 4 ao quadrado menos 2 vezes 4. Isso é 16 menos 8, que é igual a 8. Então, f de 4 é igual a 8. O que fazemos agora é calcular g de 8. Mas g de 8 é igual a 8 mais 1, que é igual a 9. E agora calculamos f desse valor, ou seja, f de 9. E f de 9 é igual a 9 ao quadrado menos 2 vezes 9, que é igual a 81 menos 18, que é igual a 63. Agora, para a letra D, f composto com f de menos 1. Podemos utilizar a mesma estratégia. Calculamos f de menos 1. Então, f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, que é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. E agora, calculamos f de 3. f de 3 é igual a 3 ao quadrado, menos 2 vezes 3, que é igual a 9 menos 6, que é igual a 3. Então,
resolvendo aqui, desde a letra A até a letra D, nós vimos aí duas diferentes maneiras para resolver este exercício. Vamos agora com a questão 4 do nível 1. Nós temos uma função f, que é dada por 2x mais a, e uma função g, que é dada por 3x menos 2, sendo a um número real. Queremos saber qual é o valor de a para que as compostas sejam iguais. Nós sabemos que, normalmente, as compostas, f composta com g e g composta com f, são diferentes, ok? Mas aqui existe um valor de a que as tornam iguais. Para fazer isso, vamos ter que calcular cada membro dessa equação. Então, calculando o primeiro membro, f de g de x. Então, no lugar do x da função f, nós vamos escrever a lei de g. Isso significa que teremos 2 vezes a lei de g, 3x menos 2, mais a. Melhorando um pouquinho essa expressão, nós temos 6x menos 4 mais a. Agora, vamos calcular g de f de x. E os papéis se invertem. Agora, no lugar do x da função g, nós escrevemos a lei de f. Então, temos 3 vezes 2x mais a menos 2, obtendo assim 6x mais 3a menos 2. Como a gente quer que esses valores, que essas expressões sejam iguais, então basta escrever 6x menos 4 mais a igual a 6x mais 3a menos 2. Então, já podemos aqui eliminar o 6x e agora basta resolver para a. Vamos trazer esse menos 2 para o primeiro membro e o a para o segundo membro. Então, menos 4 mais 2 é igual a 3a menos a. Menos 2 é igual a 2a. E, finalmente, o nosso a é igual a menos 1. Então, aqui bastou determinarmos a expressão de cada uma das funções compostas e igualarmos para achar o valor de a, que torna as compostas iguais. Para encerrarmos com as questões do capítulo 5, vamos para a questão 6 do nível 1. Temos uma função g dada por 3x mais 1 e uma função g de f de x definida por 3x sobre 2 menos 11. E aí nós queremos determinar quem é a função f. Bom, reparem que nós temos g de f de x. E g de f de x significa trocar o x da função g por f de x. Então, trocando esse x por f de x, nós temos 3 vezes f de x mais 1. Mas isso tem que ser igual a 3x sobre 2 menos 11. Agora, basta isolarmos f de x. Agora, isolando f de x, nós vamos ter 3f de x igual a 3x sobre 2 menos 11 menos 1. Então, 3f de x é igual a 3x sobre 2 menos 12. Agora, basta passar o 3 dividindo e nós teremos f de x igual a 3x sobre 6, porque o 3 passou dividindo, menos 12 dividido por 3. O 3 tem que dividir cada uma das parcelas. Então, f de x é igual a 3x sobre 6, simplificando por 3, é x sobre 2. E 12 dividido por 3 é 4. Então, determinamos a função f.
Vamos agora com o capítulo 6, a questão 3 do nível 1. Temos uma função f dada por 1 sobre 3x mais 1 e nós queremos determinar quem é f menos 1 de 7. O caminho normal aqui seria determinar a inversa da função f e, no lugar de x, escrever 7 e calcular. Porém, tem uma maneira mais direta, utilizando os conceitos de função inversa. Se nós queremos determinar o domínio da inversa, ou seja, o ponto aqui para o qual x é igual a 7 na inversa, esse 7 pertence ao domínio dela, então, em relação à função original, esse 7 passa a ser imagem. Lembrem-se que o domínio da inversa é a imagem da função original. Então, se queremos determinar um ponto que pertence ao domínio da inversa, então esse ponto pertence à imagem da função original. Em outras palavras, em vez de calcular a inversa, basta trocar f de x por 7. E assim temos 7 igual a 1 sobre 3x mais 1. Agora, podemos passar esse 3x mais 1 multiplicando. E aqui temos 7 vezes 3x, 21x. 7 vezes 1, 7, igual a 1. Então, 21x é igual a menos 6 e x é igual a menos 6 sobre 21. Simplificando por 3, x é igual a menos 2 sobre 7. E esse é o valor de f menos 1 de 7. Agora vamos com a questão 4 do nível 2 do capítulo 6. Temos uma função dada por x menos 1 sobre x e queremos determinar a sua inversa. Então aqui fazemos x menos 1 sobre x igual a y e simplesmente trocamos de lugar o y com o x. Então, temos y menos 1 sobre y igual a x. Isso porque estamos trocando o domínio com imagem. E agora devemos isolar o y. Para que isso aconteça, este denominador tem que vir para o lado direito multiplicando. Então, aqui nós temos y menos 1 igual a x vezes y. E agora, tudo que for y para um lado, tudo que não for para outro. Y menos xy igual a 1. Colocamos y em evidência. Y vezes 1 menos x igual a 1. E, finalmente, y igual a 1 sobre 1 menos x. Essa é a função inversa, ok? Uma forma de verificar se você determinou corretamente a função inversa é fazer a composta da inversa com a função original. E aí você tem que chegar na resposta y igual a x, que é a função identidade, porque qualquer função composta com a sua inversa tem como resultado a identidade. Então, vamos fazer essa verificação. No lugar do x da função f, vamos jogar 1 sobre 1 menos x. Então, aqui temos 1 sobre 1 menos x, menos 1, dividido por 1 sobre 1 menos x. Como é uma divisão de frações, nós podemos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. A primeira fração é esta. A segunda fração é esta. O inverso da segunda é 1 menos x sobre 1. Esse aqui é igual ao y. Efetuando essa multiplicação, 1 sobre 1 menos x multiplicado por 1 menos x é igual a 1, porque estamos multiplicando aqui, na verdade, dividindo um número por ele mesmo.
Então, aqui nós temos 1 menos x sobre 1 menos x e menos 1 vezes 1 menos x. Esse é o nosso y. Aqui, como acabamos de falar, esse resultado é igual a 1. E multiplicando pela distributiva, temos menos 1 mais x igual a y. Cancelando 1, temos x igual a y. Então, realmente, o nosso cálculo da inversa está correto. Enfim, temos a questão 8 do nível 2 desse capítulo, capítulo 6. Essa questão pede para a gente determinar a imagem desta função. E aqui vamos usar uma propriedade da inversa. A imagem de uma função é igual ao domínio da sua função inversa. Então, vamos determinar a inversa de f e, em seguida, determinar o domínio. Então, fazemos 2 mais x sobre 2 menos x igual a y. Novamente, trocamos y de lugar com x. E aqui passamos o denominador multiplicando. Então, temos 2 mais y igual a 2x menos yx. Novamente, tudo que é y para um lado, tudo que não é para outro. Então, yx mais y é igual a 2x menos 2. Então, aqui temos y vezes 1 mais x é igual a 2x menos 2. Vamos passar 1 mais x dividindo e, finalmente, temos 2x menos 2 sobre 1 mais x. Essa é a nossa função inversa. Isso é f menos 1 de x. Agora, vamos procurar determinar o domínio dessa função. Como essa função tem um denominador, esse denominador tem que ser diferente de zero. Portanto, 1 mais x diferente de zero nos dá x diferente de menos 1. O numerador não possui problemas, ok? Então, a nossa imagem, a imagem de f, é dada por todo y pertencente aos reais, desde que esse y seja diferente de menos 1, ou simplesmente R, com exceção do conjunto unitário menos 1.